Olá, pessoal, tudo bem? Bom, sou o professor Ricardo. Estou passando aqui para gravar um vídeo para os professores que prestaram concurso na Prefeitura de São Paulo, tá? Então, tenho feito alguns vídeos aí da parte de estatística do concurso, da prova de matemática, eu fiz os vídeos aí das correções das questões, tá? E tenho feito a parte estatística, dos resultados. A gente está aguardando aí, acho que a pontuação final, a junção da pontuação da prova objetiva com a prova dissertativa, né? Deve sair aí os resultados, já saiu, já esgotou o tempo de recurso, e aí eles, saindo essa nota, devem programar a prova didática, tá? Então, eu estou fazendo um vídeo hoje aqui para os professores a respeito da remuneração, né? A perspectiva da remuneração para quem for ingressar aí no concurso, tá? Sai lá no edital o valor padrão base, né? Mas eu fiz um vídeo aqui mostrando essa questão da remuneração para vocês terem uma ideia. Eu estou colocando somente o valor bruto, tá? Obviamente que a gente vai ter o desconto lá de imposto de renda e a contribuição para o IPREM, né? Que é a previdência do município. Mas eu gravei esse vídeo, então, mais para apresentar para vocês aí uma perspectiva quanto a salário que para quem ingressar vai ter, tá? Quem não está na prefeitura ainda vai ter uma ideia, tá? E após o vídeo aí, se você gostar dos vídeos que a gente tem feito aí, eu pediria que você se inscrevesse aí no canal, que a gente vai estar sempre trazendo novidades, tá? Então vamos lá, ó. Eu estou compartilhando aqui, eu abri o edital do concurso de PEIF, tá? Então esse concurso aqui, ó, para professor, ó, para concurso público de ingresso para provimento de cargos de professor de educação infantil e ensino fundamental 1, tá? Então, saiu esse edital aqui, lá, com a questão de número de vagas, de ampla concorrência, PCD, negros, negras e afros, né? E aqui, ó, a gente tem lá, no edital saiu que a remuneração mensal inicial do cargo é de R$ 2.498,54, acrescida de R$ 636,94, tá? Para o pessoal aí do PEIF, que é Ensino Fundamental 1, né? E a Educação Infantil. Bom, então, a gente tem esses valores, tá? Esses dois valores, 2.498 e 636, e às vezes o professor acha que esse é o salário dele, né? Quem nunca ingressou na prefeitura ou nunca esteve no cargo público, ele fala assim, esse é o valor, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Eu fiz uma planilha, essa primeira da esquerda, ó. Então estou falando aqui da remuneração do PEIF, tá? Então, eu fiz uma perspectiva aqui. O que que acontece? Esse valor que está aqui, ó, 2.498,54 e 636, esse acréscimo, né, um abono complementar que ele chama. Primeira coisa que este valor aqui, ele é um valor que eu coloquei aqui para o professor que vai ingressar no padrão 11A, tá? Então, o que que é esse padrão 11A? Esse padrão aqui seria para professor que só tem o magistério. Então, o professor que fez só o magistério, ele cairia nesse padrão, ó. E esse padrão é referente ao cargo de JBD, é a jornada básica do docente, tá? Então, essa jornada básica é uma jornada que você tem de 25 aulas em sala de aula, e se eu não me engano, você tem mais três aí que você precisa cumprir horas, tá? É algo parecido com isso, a JBD. Eu estou falando que eu já trabalhei na prefeitura há um tempo atrás, e a JBD é algo assim. Se alguém quiser colocar no comentário aí, talvez esteja na prefeitura, lembre mais, pode falar aí, mas geralmente são 25 aulas em sala de aula e acho que mais três fora, ou mais cinco, né? Que é como se fosse uma parte de planejamento. Então, lá no edital, ele fala que o cara vai entrar com esses 2.498
e ele vai ter um abono complementar de 636, tá? E aí eu estou pegando aqui, ó, eu coloquei duas tabelas para vocês. Uma é a tabela do CIPEM, tá? Sindicato aí dos professores. Então, no CIPEM, ele traz exatamente esse valor, a jornada básica do docente. A pessoa vai entrar com o QPE 11A, tá? Essa primeira coluna é 11A. Então, a pessoa vai entrar com esse 2.498,44, que é o que foi divulgado no edital, tá? Tem uma diferença, aqui está 249.854 e a tabela do CIPEM está 249.844, tá? Esse padrão 11A. Já a tabela, eu peguei aqui, já a tabela do outro nosso sindicato da Profem, tá? Ele já está dando essa tabela, ó, a jornada básica do docente, JBD, ele já está dando o QP11A já com o valor de 335,48, tá? Então, ele já está dando aqui com abono. O CIPEM está colocando o padrão, que é o que o edital colocou, e a Profem ela está colocando já o valor com a gratificação, com esse abono complementar, tá? Então, a gente tem essa diferencinha aqui nas duas tabelas. Mas o que que um professor que tem só o magistério, se ele ingressar no cargo de PEIF, ele vai receber esse padrão, 2.498, aí ele vai ter o abono complementar de 636,94, esse valor está no edital, tá? E mais que você tem direito na prefeitura? Você tem um auxílio refeição, que aqui eu calculei para o mês de março, que deu 23 dias letivos, que é um valor de 575, tá? Então, esse 575, ó, se a gente dividir 575 por 23, ele está dando R$ 25, tá? Então, significa que cada dia letivo você recebe R$ 25 de vale alimentação, tá? E eu coloquei aqui, ó, deixa eu abrir. Isso aqui é um projeto de lei, tá? De 2021, ó. Então, só para vocês saberem, ele fala aqui referente ao chamado auxílio refeição, tá? E do vale alimentação. Então, ele fala que o auxílio refeição foi instituído tal data, e ele fala que a partir aqui de 2018, ele passa a corresponder a R$ 21,81 reais. Só que ele fala que esse auxílio ele é corrigido, ó, a partir de 1º de janeiro de cada ano, ele será atualizado. Então, esse valor atualizado hoje está R$ 25, tá? Então, você teria que, em março, 23 dias trabalhados, você receberia 575 a mais do valor que não apareceu no edital, tá? Fora isso, a gente tem o Vale Alimentação, que ele está aqui também, ó. Ele fala do auxílio refeição e o Vale Alimentação. O Vale Alimentação, ele fala que se você tiver até 3 salários mínimos, você vai receber 550 por mês. Acima de 3 até 5, 450. De 5 a 6 salários mínimos, 350, tá? Então, acima de 6 até 5, você está recebendo 450. Eu fiz aqui na planilha, ó, eu coloquei o Vale Alimentação como 450, porque o salário mínimo está 1.302. E se você multiplicar por 5, vai dar lá 6.500, tá? Então, esse salário está baixo. Então, eu coloquei R$ 450 aqui, ó, que você ainda recebe de vale alimentação, tá? Então, você tem lá os dois valores do edital, você recebe 575 de auxílio refeição e 450 de vale alimentação. E esses valores, eles aparecem lá no contra-cheque, no Olerite, eles são pagos em dinheiro, tá? Aí eu coloquei aqui o que tem uma GLT, tá? Então, a prefeitura, agora, recentemente, deixa eu pegar aqui, eu digo recentemente porque ele criou aqui, ó, em agosto de 2022, tá? Ó, uma gratificação por local de trabalho, GLT, tá? Então, o que que acontece? Alguns locais da prefeitura
eles consideram lá como locais de difícil acesso, alguns professores não querem trabalhar, são locais mais difíceis, falta professor. Então, a prefeitura ela criou aqui uma gratificação por local de trabalho, tá? E essa gratificação, ó, ela tem lá do magistério DL1, DL2, DL3, DL4, DL5, DL6, faixa de dificuldade de lotação. E ele paga um valor por essa dificuldade, tá? Então, DL1, você vai receber mais 300, DL2, 690, DL3, 850, o valor máximo é 1.500, tá? Eu peguei aqui escolas da região da Zona Sul, aqui, da Banimirim, tá? Então, tem algumas que pagam em torno de 1.300 e tem escola que paga até 1.500, tá? E nesse diário oficial aqui, ó, ele é da data de 9 de agosto de 2022, ele traz algumas escolas aqui, ó, tá? E vai falando lá qual que é a faixa de dificuldade, o DL. Então, você pode consultar, tem muitas escolas aqui, ele vai dando o valor dessa gratificação, tá? Então, ele vai dando aqui, ó, próxima página, ele vai dando a próxima, né? Essa aqui é propaganda. Ele vai dando aí a relação das escolas e o tal do DL, tá? Não estão todas, não estão todas aqui no diário oficial da prefeitura, tá? Eu, para fazer esse vídeo, eu conversei com um colega meu agora que ele é gestor da prefeitura e ele que me falou dessa gratificação, que é recente, de agosto de 2022, tá? E na escola aqui perto da Boimirim, a gratificação ela está em torno de 1.300, tá? Então eu coloquei uma GLT aqui de 1.300, mas ela pode ser até mais ou um pouco menos. Então o professor ainda tem essa gratificação, essa GLT, tá? E para a escola que não tem GLT, ele tem uma outra gratificação de difícil acesso, a GDA, que aí ela é em torno de 440, tá? Então, geralmente você vai receber no mínimo aí uns 440, se a escola for muito centralizada. Se ela for um pouco mais distante, essa GLT, ela chega até 1.500, tá? Como eu peguei aqui da região que eu trabalho, então coloquei uma GLT de 1.300. E outra coisa que eu acrescentei aqui foi o PLD, tá? Do ano passado, que a prefeitura pagou, e aí depende de uma escola para outra, ela pagou até 7.800, que é o bônus, tá? Anual, a gratificação anual. Então, eu peguei aqui e fiz uma divisão, porque a gratificação ela vai fazer parte, esse bônus, né? Você não pode ter falta, só pode ter falta de TRE, né? Para receber essa gratificação, a pessoa só pode ter falta de TRE ou doação de sangue, tá? Mas esse valor, o total, ele chega em torno de 7.800. Eu dividi por 12, tá? E aí coloquei, daria uns 650 por mês. Eu coloquei aqui em torno de 500 mensal, tá? Coloquei numa média de 500. Diminui um pouco o valor dessa gratificação aí que a prefeitura paga, tá? Obviamente que você tem que trabalhar durante um ano todo. Então, o primeiro ano que você começar do início até o fim, no ano seguinte você vai ter o PLD, tá? Mas ele daria aí, se a gente pensar em torno de 7.000, mais uns R$ 500 por mês, tá? Então, aí, o seu salário, ele já vai pular aí para em torno de perto de 6.000, o bruto. Aí tem imposto de renda e tem o IPREM, a contribuição previdenciária, tá? Chuto eu aí que pode dar uns 1.000 e pouco, então você vai receber em torno de 4.700, tá? Mas esse 11A, gente, isso aqui é para quem tem só magistério. Quando você olha lá no edital, o edital ele saiu com esses valores, mas tem gente que não entende que isso aqui é somente para professor que tem só o magistério. O que que acontece se a pessoa ela já tem uma graduação superior? Ela não vai mais entrar aqui como um 11A, tá? Ela já vai entrar como 14A.
E aí o 14A, ele muda aqui a tabela, ó. Então, lá no CIPEM, o 11A, o padrão é 2.498. O 14A já é 3.017, tá? E na tabela da Profem, que ele já dá com o abono, o 11A é 3.135, o 14A é 3.787. Então, se você já tem o ensino superior, ó, já aumenta aqui no valor inicial em torno de R$ 650, tá? E aí deu essa diferença aqui, porque aí você tem o auxílio refeição, tá? Fiz as mesmas coisas. Então, se você tem um curso superior, seu salário inicial já passa aqui para torno, o bruto, em torno de 6.608, tá? Mas isso é a jornada JBD, Jornada Básica do Docente. Você vai entrar como JBD. Sempre no final do ano, outubro, novembro, você faz a escolha de jornada para o outro ano, tá? E aí você pode escolher uma jornada que é a GEIF, tá? A GEIF, ó, a gente tem a jornada básica do docente, a jornada especial integral de formação. Então, a GEIF é uma jornada de 40 horas semanais, e você faz uma quantidade em sala de aula 25, e aí você tem uma jornada de formação. Então, acho que você tem lá 8 horas por semana que você vai estar junto com o coordenador, né? Para planejar todas as atividades da escola, tá? E aí já muda, ó, a diferença, ó. O padrão do 11A aqui é 3.135, aqui já é 4.180, tá? Quando você fizer essa escolha da GEF. Em sala de aula, basicamente é o mesmo período que você fica, mas você tem um período de formação dentro da escola. E quem é 14A, ó, ele já recebe, quem tem o curso superior, esse padrão inicial já é 5.050, tá? Aqui na tabela da Profem já aparece com abono. Na tabela do CIPEM tá 4.285, mas com abono chega nos 5.000, tá? Então, né, vamos supor, você entrou esse ano. Vamos supor que a prefeitura chame você em outubro. Vamos supor que eles encerrem esse concurso e chamem você em outubro. Provavelmente você vai ter opção de escolher a jornada do ano que vem. E aí, se você quiser fazer GEIF, ó, por exemplo, o 11A, o padrão, que era 2.498, já pula para 3.311. E o abono, ele já é maior. Os outros valores são iguais, tá? Eu coloquei aqui. E aí já mudaria, ó. Na hora que você escolher a jornada GEIF, essa de formação, o seu bruto, ó, já pula para 7.005. Então já são em torno de R$ 1.000 a mais, tá? E para quem tem o ensino superior, o bruto já pula para em torno de 7.800, se a gente considerar o PLD, eu estou pondo aqui, tá? Então, a média anual, seu salário já pularia para perto de 8.000. E isso é ingresso, tá, gente? Porque aí, se você vai ter o período probatório de 3 anos. Depois desse período probatório de 3 anos, você vai poder, se efetivando, né? Hoje em dia, se você deu aula no Estado, você pode trazer seu tempo do Estado e depois desses 3 anos, você juntar seu tempo do Estado. Se você tem um tempo longo, você pode pedir os quinquênios, né? E aí o quinquênio vai saindo aqui referente aos padrões, tá? Se você tem uma pós-graduação, mestrado, você vai dar um salto de padrão, né? De 14A, você vai pular aí para 16A, tá? E o mestrado ele faz isso, ó. Então, o padrão inicial de 14A, o cara pula para o 16, ó, tá? De 4.023, ele já pula para 4.564 aqui no padrão, tá? Só que, hoje em dia, como tem o abono, não faz tanta diferença, tá? Porque aqui, ó, o 16A, do 14A para o 16A, ele está o mesmo valor, porque o abono tem essa questão do valor mínimo aí, né? Que as prefeituras têm que pagar. Então, aqui, ó, ele até o
o 16C, ele acaba sendo o mesmo, tá? Eu, quando saí da prefeitura, eu saí como 17C. O meu padrão era esse aqui. Mas aí tem a tabela, ó, que o padrão vai subindo, tá? Então, o cara vai ficando anos se especializando. O padrão aqui, que eles criaram recentemente, o 22 e 23, porque é só até o 21. Esse 22 aqui é com em torno de 22 anos, o pessoal fala, e o QPE 23 com 20 anos de prefeitura. O padrão, ele é 9.124. Só que aí esse é só o padrão, né? Ele vai entrar aqui. Aí você, abono não vai ter, tá? Mas eu acho que você tem o auxílio refeição, o vale não, mas você pode ter a gratificação, aí você tem sexta parte, aí tem quinquênio, tá? Então, o tempo, com o tempo, a prefeitura, o salário na prefeitura, ele fica muito bom, tá? Tem gente que não sabe disso. Então, quanto mais você for ficar no tempo, seu salário melhora. Mas eu estou trazendo aqui, tá? Uma ideia inicial do que aconteceria. O 11A aqui, na cor preta, é o que você vai ingressar, tá? E você vai ter que ficar o primeiro ano inteiro aqui. Para o ano seguinte, se tiver em período de escolha, você pode fazer a escolha da jornada GEIF, aí já fica isso aqui. O 11A é para quem tem magistério, o 14A são os valores iniciais para quem tem o ensino superior, tá? Então, quem tem uma graduação superior, no segundo ano, ele pode estar recebendo aí bruto perto de 8.000 de salário, tá? E aí tem imposto de renda e a contribuição previdenciária, tá? Diminui um pouco. Mas também depois de 3 anos, se você tiver experiência em escola do estado, você pode trazer o tempo e tudo isso vai melhorando. Tem o mestrado, você vai evoluir, tem o doutorado, você vai evoluir, você vai pular de letra. Às vezes o cara do 14A, ele vai para o 17, né? Ele já muda o padrão dele. E essas letras aqui, 14A, B, C, D, né? Ela vai determinando o seu padrão, tá? Na prefeitura. O 11 é para quem não tem magistério. Tem curso superior, ele começa aqui, ó, no 14. Aí o A é um valor, o B é outro, C. Você evolui na horizontal e na vertical, tá? Então, na hora que você estiver na prefeitura, você vai saber um pouco mais disso, tá bom? Então, este vídeo aqui, eu espero aí que tenha contribuído com o entendimento de vocês, tá? Se vocês gostaram aí, quem não é inscrito, eu peço esse votinho aí para vocês se inscreverem, porque a gente pode estar trazendo coisas novas aí para vocês, tá? Então, agradeço mesmo para quem já é inscrito e quem vai se inscrever, e eu queria trazer aqui uma ideia de remuneração para vocês, já que a gente tem uma grande quantidade aí de professores que estão aguardando para a terceira fase, ok? Então, um grande abraço aí, fiquem com Deus, boa sorte nas outras fases e até o próximo vídeo.